Meu nome é Ricardo. Ainda me arrepio só de lembrar. São José era um bairro tranquilo, daqueles em que você deixa a porta destrancada sem medo. A vida aqui sempre foi simples, sem maiores preocupações. Os vizinhos se conheciam, o comércio local era pequeno, mas eficiente, e até a criançada brincava na rua sem receio. Era um lugar onde a paz parecia imbatível, até a Helena chegar. Ela se mudou para aquela casa antiga na esquina, a que ficava abandonada há anos, cheia de mistérios e histórias sussurradas entre os mais velhos. Era uma casa enorme, com paredes de um tom desbotado de amarelo, quase sujo, e um jardim tomado por trepadeiras grossas, que pareciam quase sufocar a construção. Era uma casa que parecia ter vida própria, que exalava algo estranho, mas ninguém dava muita bola até a Helena se mudar para lá. Ela era jovem, bonita, mas com uma beleza estranha, quase artificial. Seus cabelos negros como a noite e os olhos escuros que pareciam te hipnotizar, logo se tornaram assunto entre todos nós. No começo, tudo parecia normal. Um bom dia educado, um sorriso contido aqui e ali. Ela parecia ser uma mulher comum, como qualquer outra pessoa que viesse a morar em São José. Mas foi aos poucos que as coisas começaram a mudar. Algo na sua presença mexia conosco, algo que não conseguíamos explicar. Começamos a reparar nela de maneira estranha, mais do que deveríamos. Antes, falávamos das rotinas e pequenos problemas do bairro, mas agora, nossas conversas giravam em torno dela. A beleza dela, a maneira como se movia, o sorriso enigmático. As mulheres comentavam sobre o vestido dela, os homens falavam sobre o jeito misterioso e atraente que ela tinha. Uma obsessão boba no começo. Mas logo, a coisa começou a tomar um rumo bem mais sério. Sem perceber, começamos a nos encontrar perto da casa dela, como se um ímã invisível nos puxasse. Eu mesmo, confesso, pegava o caminho mais longo para passar pela rua dela. Não fazia sentido, mas eu não conseguia resistir. Olhava pela janela da sala, do quarto, e lá estava ela, sempre com aquela expressão serena, calma. Até a Dona Maria, que era super caseira e quase nunca saía de casa, passou a sentar horas a fio na janela, olhando para a casa da Helena, como se estivesse esperando algo. O João, que sempre foi um cara fechado e focado no trabalho, começou a deixar a esposa de lado, só para ficar observando a Helena de longe. Era como se um poder invisível estivesse nos dominando. As conversas entre nós começaram a ficar estranhas. Discutíamos assuntos banais, mas sempre havia um tom estranho, uma fixação pela Helena. Lembro de uma tarde inteira que passamos discutindo sobre a cor da sombra que ela usava em seus olhos. O que antes parecia um simples comentário, agora se tornava uma obsessão. "Você viu a sombra dela ontem?" Alguém perguntava. E todos se envolviam na discussão, sem saber ao certo por que aquilo estava nos consumindo tanto. Era loucura. A situação piorou quando começamos a fazer coisas sem querer. Eu, por exemplo, peguei meu carro em um dia qualquer e dirigi até o centro da cidade, sem saber exatamente por quê. Só percebi o que estava fazendo quando cheguei lá, perto de um bar que ela costumava frequentar. Como fui parar ali? Não fazia sentido. A Ana, que sempre foi organizada e cuidadosa com tudo em sua vida, começou a deixar a casa uma bagunça. O seu José, um homem sisudo e reservado, que nunca sorria, agora andava sorrindo feito bobo, sussurrando o nome dela como se fosse uma prece. Começávamos a perder o controle, sem saber exatamente o que estava acontecendo conosco. Sentíamos uma pressão constante, uma sensação apertada no peito. Tentávamos resistir, mas era como lutar contra uma correnteza forte demais. Era uma sensação estranha, como se a própria vontade estivesse sendo roubada. As palavras escapavam da nossa boca sem querer, e as decisões mais impulsivas envolviam sempre a Helena. Mas não éramos os únicos.
O João, por exemplo, foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Ele tentou resistir, tentou quebrar o feitiço, ele tentou confrontar a Helena. Mas quando chegou perto da casa dela, algo aconteceu. Ele não conseguiu mais articular uma palavra sequer. Ele estava tão hipnotizado, tão perdido na obsessão por ela, que nem mesmo percebeu quando entrou na casa dela. Quando o vi entrando, tive um estalo, um arrepio profundo, e eu sabia que algo muito ruim estava acontecendo. Foi uma noite terrível. Eu vi ele entrar, vi os outros vizinhos como zumbis, começando a andar lentamente em direção à casa dela. Eles se moviam como se estivessem sendo controlados por fios invisíveis, sem consciência do que estavam fazendo. Olhávamos uns para os outros horrorizados, mas não podíamos fazer nada. Ninguém conseguia se mover, ninguém conseguia gritar. Era como se estivéssemos paralisados. Apenas assistíamos àquela cena bizarra e perturbadora. Alguns de nós tentamos investigar a Helena. Começamos a buscar informações sobre ela, mas as descobertas foram ainda mais aterradoras. Ela não era de São José, isso era certo. Mas, na verdade, ela não era de lugar nenhum. Não havia registros sobre sua vida antes de chegar ali. Nenhuma história, nenhum passado, só boatos. Histórias sussurradas de outras cidades, de outras vítimas, todas com o mesmo padrão. Um charme misterioso, uma obsessão crescente e pessoas que aos poucos se perdiam no seu próprio mundo. Foi aí que descobrimos em um fórum online relatos assustadores. Falavam sobre rituais, magia negra e um poder hipnótico capaz de controlar vontades e mentes. As pessoas que caíam sob seu feitiço perdiam o controle de suas próprias decisões. Eram manipuladas por uma força que nem mesmo conseguiam compreender. Foi aí que entendemos. Estávamos todos caindo numa armadilha, numa teia de feitiçaria que nos envolvia cada vez mais. Tentamos quebrar o feitiço, é claro, mas na verdade, alguns de nós estavam mais céticos do que outros. Alguns acreditavam que era apenas uma sugestão coletiva, uma espécie de psicose em massa. Outros estavam convencidos de que a magia negra estava realmente em ação. E no final, percebemos que não importava em que acreditávamos, pois a força que Helena exercia sobre nós era muito mais poderosa do que qualquer coisa que pudéssemos fazer para combatê-la. Ao tentar resistir, a maioria de nós descobriu que estava correndo um risco ainda maior. A Helena não parecia ser uma pessoa comum, mas uma peça em um jogo muito maior e mais obscuro, algo que não conseguíamos entender totalmente. Ela era apenas uma das peças de um tabuleiro que não conseguimos ver. E a verdade é que, aos poucos, ela estava nos sugando, nos destruindo de dentro para fora. Nós, os poucos que conseguimos escapar de sua influência direta, ainda estamos tentando nos recuperar. Alguns de nós ainda têm pesadelos, outros têm crises de ansiedade, como se a presença dela ainda estivesse por perto, observando. Os outros vizinhos, bem, alguns nunca voltaram à normalidade. Outros nem sequer nos reconhecem mais. Eles vivem em um estado de transe, andando como se fossem meros marionetes. Eu, particularmente, ainda sinto a presença dela. Uma sensação fria na nuca, como se ela estivesse sempre me observando, esperando o momento certo para voltar. A casa da esquina ainda está lá, silenciosa, com as trepadeiras engolindo a fachada, como uma metáfora do que aconteceu com todos nós. E eu sei, com uma certeza gelada no coração, que ela está esperando a próxima vítima, a próxima pessoa a cair sob o charme da nova vizinha. A qualquer momento ela pode voltar. E nós que sobrevivemos, continuamos presos na sombra de seu medo, aterrorizados pelo que jamais poderemos esquecer. Meu nome é João. Nunca pensei que ia passar por uma coisa dessas, sabe? Acho que até hoje não caiu a ficha direito.
Tudo começou depois daquela briga feia com o Marcelo, meu amigo desde a infância. A gente sempre foi grudado, mas naquele dia a gente discutiu por besteira, uma coisa boba de trabalho, mas a discussão foi tão intensa, tão cheia de rancor, que a gente acabou terminando a amizade ali mesmo. No começo, nem liguei muito. A gente briga, se reconcilia, é normal, mas as coisas começaram a dar errado, sabe? Coisas pequenas no começo. Esqueci um documento importante numa reunião, meu chefe me deu uma bronca daquelas e até meu carro quebrou na rua no meio do caminho para o trabalho. Achei que era só azar, uma dessas semanas que a gente tem, sabe? Aquele tipo de semana em que você tropeça em tudo. Mas os problemas foram ficando cada vez mais frequentes. Comecei a errar em relatórios, meus colegas me olhavam torto, sentia que estavam me sabotando, mas não tinha como provar. Era uma sensação esquisita, como se alguém estivesse me observando, me esperando errar. Comecei a ter pesadelos horríveis, acordava suado e com a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Minha concentração foi embora, meu trabalho sofreu e comecei a sentir uma pressão enorme no trabalho. Até meu humor mudou, fiquei irritadiço, ansioso e comecei a evitar as pessoas, inclusive meus amigos, que não eram o Marcelo. Eu, que sempre fui uma pessoa alegre e otimista, me tornei uma sombra do que eu era. A pior parte era a sensação de impotência. Eu tentava, me esforçava, mas tudo que eu tocava se transformava em pó. Era uma sucessão de pequenos infortúnios, mas que juntos formavam um quadro de destruição quase total na minha vida profissional. Meus projetos começaram a ruir, minhas ideias foram ignoradas e minha posição na empresa começou a ficar ameaçada. Eu já não conseguia mais dormir direito. As noites eram um calvário, cheias de pesadelos perturbadores, onde eu via sombras e sentia uma presença sinistra ao meu redor. Comecei a pensar que estava ficando louco. Eu ia ao médico, fazia exames, mas nada explicava o que estava acontecendo comigo. A sensação de estar sendo observado nunca desaparecia. Era como se houvesse uma força invisível, malévola, agindo contra mim, minando minha vida aos poucos. Então, em um momento de desespero, me lembrei do Marcelo. Resolvi procurá-lo. Não para reatar a amizade, mas para desabafar, para entender se havia alguma relação entre a nossa briga e tudo aquilo que estava acontecendo comigo. No começo, ele se fez de desentendido. Negou que tivesse algo a ver com a minha sequência de infortúnios. Mas conforme eu insisti, a verdade começou a se revelar. A confissão dele foi absurda, surreal. Marcelo me contou que, depois da nossa briga, ele havia praticado um ritual de magia negra, uma espécie de vingança silenciosa para me prejudicar. Disse que havia usado feitiços para me trazer azar, para minar minha autoconfiança, para sabotar meu trabalho. Ele falou de ervas, de velas negras, de incensos com cheiros horríveis, de palavras em latim que eu não entendia, mas que me causavam arrepios só de ouvir. Eu fiquei paralisado, sem reação. Ele me mostrou fotos de seus rituais, livros antigos com páginas amareladas e escritos esquisitos, e até uma pequena caixa de madeira escura com objetos bizarros dentro. Tudo parecia um filme de terror. Mas era real, bem na minha frente. A ficha foi caindo aos poucos. Aquele medo que vinha me assombrando se transformou em uma certeza cruel. O Marcelo estava me amaldiçoando. O pior é que ele se divertia com a minha desgraça. Ele admitiu que estava usando seus poderes para controlar minha vida, para me manipular, me fazendo acreditar que tudo era só azar. Ele ria, enquanto me contava como os feitiços funcionavam, como ele conseguia me influenciar de forma tão sutil que eu nem percebia. Ele me disse que só pararia se eu o perdoasse, mas não era só perdão que ele queria. Ele queria minha subserviência, meu reconhecimento da sua superioridade. Ele estava me usando, me controlando e tinha prazer nisso. Desde então, tenho tentado reverter a situação.
Procurei ajuda espiritual, conversei com pessoas que entendem de magia negra, fiz algumas limpezas espirituais, mas o efeito da maldição ainda se faz sentir. Às vezes, sinto que ele está próximo, observando, rindo da minha luta. A sensação de impotência continua, o medo constante. Eu sei que não é só a magia, mas o trauma psicológico, a sensação de ser controlado que me afeta. Ainda luto para me recuperar, para me libertar desse pesadelo. Mas a luta é árdua e a sombra do Marcelo e a sua vingança silenciosa ainda paira sobre mim. Ainda não sei se vou conseguir me libertar completamente, mas vou lutar até o fim, porque mesmo com medo, eu não quero ser uma vítima eterna. Meu nome é Clara. Tudo começou numa segunda-feira dessas comuns, sabe? Acordei, tomei café e fui pegar o jornal. Na caixa de correio, além do jornal, tinha um envelope branco, sem selo, sem remetente, nada. Achei estranho, mas não dei muita bola. Afinal, quem manda cartas hoje em dia, né? Abri depois enquanto tomava meu café. A letra era bonita, cursiva, uma caligrafia que dava a impressão de cuidado, de alguém que estava escrevendo algo importante. E o conteúdo? Hoje você encontrará uma chave perdida em seu bolso, algo que há muito tempo procurava. Ri sozinha. Que coisa mais esquisita. Uma previsão? Que bobagem. Joguei a carta numa gaveta e esqueci. Mas, no meio da tarde, precisando das chaves do carro, exatamente aquelas que eu tinha perdido semanas atrás e já estava quase desistindo de procurar, encontrei-as no bolso da minha jaqueta. A mesma jaqueta que eu estava usando naquele dia. Fiquei arrepiada. Meus pelos se eriçaram. Não era possível. Nos dias seguintes, comecei a receber outras cartas, sempre sem remetente, com a mesma caligrafia impecável. A primeira previu que eu ia comprar um pão de queijo na padaria da esquina. Achei engraçado. E adivinhe? Comprei. Depois, previu uma conversa com a minha tia Betty, que eu não via há anos. E adivinhe de novo? Ela me ligou. Coincidências, eu me dizia. Pura coincidência. Mas as coincidências estavam me deixando perturbada. A cada carta, a sensação de mal-estar aumentava. As previsões eram cada vez mais precisas, mais intrusivas. Um dia, a carta dizia: você encontrará um brinco perdido debaixo da sua cama. Eu já tinha procurado várias vezes sem sucesso. E, no entanto, lá estava ele, exatamente onde a carta havia dito. Era como se alguém estivesse me observando, conhecesse cada passo meu, cada pensamento. Então as coisas começaram a mudar. As previsões ficaram mais sombrias. Você vai sofrer um acidente leve, mas será mais sério do que imagina. Eu fiquei apavorada. No dia seguinte, tropecei na rua e caí. Nada grave, mas torci o pé. A dor era insuportável. Foi aí que o medo se instalou de verdade. Não era mais coincidência. Era algo além, algo sinistro. As cartas seguintes descreviam eventos cada vez mais perturbadores. Você encontrará alguém do seu passado que trará de volta um segredo escondido. Meu Deus, o que era isso? Algumas semanas depois, encontrei o Roberto, um ex-namorado que eu não via fazia 10 anos, e com ele uma lembrança dolorosa e constrangedora que eu tentava esquecer. O que estava acontecendo? Eu comecei a procurar pistas, a investigar. A polícia se recusou a tomar meu caso como algo sério. Achavam que eu estava imaginando coisas, ou que era algum tipo de brincadeira de mau gosto. Mas eu sabia que não era. Eu sentia na pele a frieza do pavor. Eu estava sendo vigiada, controlada. As cartas se tornaram um tormento constante. Elas passaram a prever não só eventos da minha vida, mas também de pessoas próximas. Meu filho começou a ter febre alta, exatamente como a carta tinha previsto. Minha mãe sofreu uma queda, como a carta havia descrito. Eu estava paralisada pelo medo. As previsões eram assustadoramente precisas. Era como se alguém estivesse manipulando as situações, guiando meus passos para um destino sombrio, terrível. Eu tentava mudar o rumo dos acontecimentos, tentava quebrar o ciclo, mas parecia inútil. Era como se tudo estivesse escrito, como se eu fosse um peão em um jogo macabro, sem ter o controle do meu destino.
O pânico se instalou de forma definitiva em minha vida. Eu mal conseguia dormir, com medo do que a próxima carta traria. A comida não descia. Meu corpo estava exausto de tanto medo. Eu não saía de casa sem olhar para todos os lados, procurando por algo, alguém. Mas não havia ninguém. E então chegou a última carta, a mais perturbadora de todas. Eu ainda consigo sentir o tremor nas minhas mãos ao lembrar dela. A caligrafia, elegante e fria como sempre, parecia quase sussurrar as palavras. Você receberá uma carta final. E essa será a última coisa que você verá. Eu tentei, desesperadamente, impedir o que estava por vir. Eu procurei ajuda em todos os lugares que consegui imaginar, mas foi em vão. A sensação de impotência era insuportável. Eu estava presa, aprisionada num jogo psicológico cruel, onde o meu algoz se divertia com a minha angústia. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que desde aquele momento uma parte de mim morreu. A incerteza, o medo constante, a sensação de que algo terrível está a caminho. É isso que me assombra todos os dias. A qualquer momento pode acontecer. E eu não posso fazer nada, a não ser esperar e temer. Meu nome é Isabela. Não sei bem por onde começar essa história, porque até agora parece um pesadelo que eu não consigo acordar. Tudo começou depois do término com o Lucas. Foi horrível, um barraco daqueles, choro, grito. A gente se amava, ou pelo menos eu achava que a gente amava, mas as coisas simplesmente não estavam funcionando. Ele era possessivo, ciumento demais. Um exagero, sabe? Resolvi terminar, e foi a decisão mais difícil da minha vida, mas era preciso. No começo foi só alívio. Me joguei no trabalho, saía com as amigas, tentava me distrair. Mas aí as coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, achei um colar que ele tinha me dado, um pingente de prata com uma pedra azul, num canto do meu armário. Eu já tinha procurado aquilo 1000 vezes. Depois da briga, estava convencida que tinha jogado fora. Mas lá estava ele. Achei que era só coincidência. Depois comecei a ouvir nossa música. Aquela que a gente amava em todos os lugares. No supermercado, no ônibus, no elevador do prédio. Até no barzinho que eu frequentava com as meninas. Ainda achei que era coincidência. Uma daquelas coisas que a gente só percebe quando presta atenção. Mas as coincidências foram ficando cada vez mais frequentes, mais bizarras. Vi o Lucas numa livraria, do outro lado da rua, olhando para mim. Eu estava com a minha amiga Ana, e juro que ele desviou o olhar assim que eu percebi, mas eu o vi. No trabalho, comecei a notar que ele estava em todos os lugares do meu feed do Instagram. Curtia e comentava em postagens antigas que ele nem tinha visto antes. Era como se ele estivesse me observando. Cada passo meu, cada postagem, cada pensamento. Uma sensação de sufoco crescente. A Ana, minha amiga, foi a primeira a perceber que algo estava errado. Isa, esse Lucas está te perseguindo, garota. Ele não te larga, parece obcecado. Ela disse numa tarde em que estávamos tomando um café. Eu tentei minimizar. Disse que era bobagem, que estava criando coisas na minha cabeça, mas até eu estava começando a duvidar disso. Daí começaram os pesadelos. Horríveis. Eram sempre os mesmos. Lucas me olhando com aqueles olhos escuros e intensos. Um sorriso sinistro no rosto. E eu me sentindo presa, impotente. Eu acordava suada, com o coração na boca, com a sensação de que ele estava ali, no meu quarto, me observando. A sensação de estar sendo vigiada se tornou constante, uma presença opressora, como uma sombra grudada em mim. Eu não conseguia mais me concentrar. O meu trabalho começou a sofrer. Minhas amigas perceberam meu estado de pânico. Comecei a me isolar. Comecei a pensar que estava ficando louca. Eu estava tão fragilizada, tão cansada, que comecei a me questionar se tudo era produto da minha mente. Mas essa sensação, esse medo era real demais, muito palpável, para ser apenas imaginação. Eu estava definitivamente sendo perseguida. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Era como se ele tivesse acesso aos meus pensamentos, aos meus medos, às minhas inseguranças. Desesperada, busquei ajuda. Procurei a Carol, uma amiga da faculdade que sempre teve envolvimento com espiritualidade, com coisas de umbanda e candomblé. A Carol é uma pessoa incrível, sempre foi muito caridosa, tinha um coração enorme.
Ela é uma sensitiva, mas sempre foi muito cautelosa. Não levava as coisas como se fosse uma brincadeira de criança. Ela me ouviu atentamente, e depois de contar tudo, o que senti e o que estava acontecendo, ela fez algumas perguntas sobre Lucas. Coisas que me deixaram assustada, coisas que ela nem precisava saber. Ela parecia saber tudo. A resposta dela, fria e certeira, me deixou petrificada. Isabela, ele te amaldiçoou. Usou magia negra para te prender a ele, para te manter obcecada. Ele fez um ritual para te manter ligada a ele, mesmo sem estar juntos. Me senti tonta, sem ar. Magia negra? Eu nunca acreditei nessas coisas. Sempre achei que fosse superstição. Mas a Carol me mostrou fotos de alguns objetos que ela reconheceu no meu relato. Objetos que Lucas costumava usar ou ter perto dele. Era um feitiço antigo, poderoso, sutil. Uma forma de magia negra especializada em manipulação emocional, em controle mental. Disse que os pesadelos, as coincidências, até meus pensamentos, tudo fazia parte do feitiço. Tudo era influenciado pela magia. Ela me explicou que Lucas, usando a nossa ligação emocional, tinha conseguido criar um vínculo mágico entre nós, um laço obscuro que ele alimentava com rituais. Disse que a intensidade do feitiço era proporcional à intensidade do amor que eu sentia por ele, e que ele estava se alimentando disso. Eu tinha me entregado muito a ele, me doado de corpo e alma. Era exatamente isso que o alimentava. Ela disse também que ele estava me usando, sugando a minha energia. Nos dias que se seguiram, eu me senti como se estivesse vivendo num filme de terror. Eu estava em pânico, aterrorizada. Comecei a questionar tudo. Será que eu ainda o amava? Ou era o feitiço que estava manipulando meus sentimentos? A linha entre a minha vontade e a influência da magia estava terrivelmente tênue, e isso me aterrorizava. A Carol começou um processo para quebrar o feitiço, mas era um trabalho longo, árduo, e eu sentia a cada dia a presença dele intensificando-se, como se ele percebesse a perda de controle. Os pesadelos pioraram. Lucas não mais me observava. Agora ele me tocava, me abraçava, me beijava, e eu me sentia presa em seus braços, impotente, incapaz de resistir. Ele me sussurrava coisas horríveis, coisas que me faziam duvidar da minha sanidade, coisas que faziam com que eu questionasse a realidade. Eu acordava gritando, apavorada, e a sensação de que ele estava perto era mais forte do que nunca. Eu tentei confrontá-lo, mandei mensagens, tentei ligar, mas ele não respondia. Isso alimentava o meu medo ainda mais. A cada dia que passava, eu sentia que ele estava mais forte, mais perto. A magia estava ganhando força. A influência dele sobre mim era mais profunda. A Carol me disse para evitar qualquer contato físico ou emocional com ele. Que qualquer forma de interação alimentaria o feitiço, fortalecendo o laço. A Carol realizou mais alguns rituais de proteção e limpeza, e me passou alguns amuletos para me proteger. Mas a cada dia eu sinto que a luta está se tornando mais difícil. Eu preciso me livrar dele. Preciso quebrar esse feitiço antes que ele me consuma. Mas ele está mais próximo do que nunca. E eu não sei mais o que fazer. Não sei mais quem eu sou. Essa luta está me esgotando. Eu não sei mais o que é real ou não. Às vezes, sinto uma pontada de saudade e me pego pensando nele, questionando se algo do que sinto por ele é real. A Carol me diz que é o feitiço, mas o medo de que a magia tenha apagado parte da minha personalidade me assombra a cada noite. O meu medo é de não conseguir recuperar minha vida e nunca mais me livrar de Lucas. Eu não sei mais se conseguirei. Eu realmente preciso de ajuda. Meu nome é Andressa. Nunca acreditei muito nessas coisas de entidade, magia e essas coisas todas. Sempre fui pé no chão, bem prática, uma pessoa que lida com o mundo de uma forma bem objetiva. Não me envolvia com superstições. Achava que isso tudo não passava de histórias inventadas para assustar quem tinha a mente mais fraca. Mas... olha, melhor você sentar, porque essa história é longa e... assustadora. Algo que, até hoje, eu me pego questionando se realmente aconteceu. Se não foi só um pesadelo, uma ilusão, ou algo além da nossa compreensão. Vou tentar te contar da melhor forma possível.
Mas não espere respostas fáceis. A primeira vez que senti que algo estava errado foi com os meus sonhos. Não era nada tão claro no começo, sabe? Eram só imagens vagas, sensações confusas. Uma mulher vestindo vermelho, um vestido longo que parecia brilhar à luz de uma lua fantasmagórica. Não era exatamente o vermelho vívido que você vê em um vestido comum, mas algo mais profundo, como se fosse parte da noite, como se aquele tom tivesse se misturado com o próprio escuro. Eu não conseguia ver o rosto dela direito, só o olhar. E era um olhar penetrante, sabe? Um daqueles olhares que parecem atravessar a sua alma, que te observam de um jeito que você não consegue ignorar. Não era um olhar de maldade pura, mas de aviso, como se ela quisesse me dizer algo sem falar uma palavra. Ela não parecia humana, algo de outro mundo, talvez, mas com uma força imensa, que me causava uma mistura de medo e respeito. Eu não entendia o que era, mas sabia que era algo importante. Só que as noites seguintes mudaram. Não eram mais só sonhos desconexos. A mulher de vermelho começou a falar. E foi aí que as coisas ficaram realmente bizarras. Ela me disse que era uma pombagira. Eu, curiosa, na época, até procurei entender o que isso significava. Fui à internet, li alguns artigos, mas de alguma forma não liguei muito. Achei que fosse só um reflexo da minha vida corrida, do estresse diário, da minha relação com o Gabriel. Ele era um cara incrível, sabe? Mas tinha uma ex, a Juliana, que parecia uma sombra na nossa relação. Sempre que tentávamos seguir em frente, lá estava ela, de alguma forma perturbando. Mensagens indiretas, ligações, ou até aqueles encontros casuais que não pareciam ser tão casuais assim. Eu tentava ignorar, achando que era só insegurança, algo normal de quem está em um relacionamento. Mas com o tempo, comecei a perceber que talvez a pombagira estivesse tentando me alertar sobre algo real. Ela dizia que a Juliana estava me amaldiçoando, que ela queria destruir a minha vida, que tinha feito um feitiço para me tirar da vida do Gabriel. E não era só isso, não. A pombagira me dizia que a Juliana havia criado um feitiço para me matar. Eu, inicialmente, ri. Achei que fosse coisa de sonho, uma manifestação do meu subconsciente lidando com um relacionamento um tanto tumultuado. Mas, conforme os dias passavam, os sonhos começaram a se intensificar, cada vez mais vívidos. A pombagira, de alguma forma, sabia de coisas que só eu e o Gabriel sabíamos. Detalhes, brigas, palavras que ninguém mais sabia. Aquilo me causava um arrepio na espinha. E não parou por aí. Eu comecei a sentir uma pressão, um peso que parecia que estava se acumulando dentro de mim. Cansaço, mas não aquele cansaço normal. Um cansaço que não passava, mesmo com horas de sono. Dores de cabeça, como se minha cabeça estivesse prestes a explodir. E uma sensação constante de angústia, como se algo estivesse prestes a acontecer. A sensação de estar sendo observada. E não era coisa da minha cabeça. Era real. Sentia como se estivesse sendo vigiada, mas não havia ninguém ali, só o vazio. E a cada dia que passava, a relação com o Gabriel ficava mais fria, mais distante. Ele não dizia nada, mas eu podia ver no olhar dele que ele também estava mudando. Algo estava errado. E no fundo, eu sabia que tinha a ver com aquela mulher no meu pesadelo, com a Juliana. Eu comecei a ficar paranoica. O tempo todo achando que tudo estava acontecendo por causa do feitiço. O medo tomou conta de mim, mas não era só medo psicológico, era físico. Algo dentro de mim me dizia que aquilo era real, que não era apenas uma alucinação. Eu me sentia mal, como se estivesse consumida por uma força maior que eu não podia controlar. E o pior de tudo é que parecia que, quanto mais eu tentava lutar, mais essa sensação se intensificava. Eu comecei a ver coisas. Às vezes, no espelho, eu via um vulto, uma sombra. Outras vezes, sentia o toque frio da presença da Juliana, como se ela estivesse ali, tocando minhas costas, me observando. Eu estava perdendo a razão, perdendo a vontade de lutar. Foi quando eu decidi procurar a Lara, uma amiga de infância que sempre teve uma ligação com o esoterismo. Ela ouviu com atenção, sem me julgar, e me disse o que eu não queria ouvir. A pombagira era real, sim, e a Juliana tinha, de fato, feito algo terrível contra mim. A Lara explicou que o feitiço que Juliana havia feito era de magia negra, algo muito forte, que me conectava a ela de uma forma tão profunda que eu estava sendo drenada. Cada parte de mim estava sendo consumida,
por essa energia negativa. E se eu não tomasse uma atitude, eu poderia morrer. Desesperada, me joguei nos rituais de proteção que a Lara me ensinou. Banhos de ervas, orações, tudo o que ela sabia fizemos. Mas ao invés de melhorar, as coisas ficaram piores. Os sonhos se tornaram mais reais, mais intensos, e eu sentia fisicamente as consequências. Arranhões que apareciam sem explicação, queimaduras em partes do meu corpo, como se estivesse sendo tocada por algo quente e cruel. A presença da Juliana, essa energia negativa, se tornou mais palpável, mais esmagadora. A pombagira, nos meus sonhos, continuava a me guiar. Ela me mostrava caminhos, palavras, símbolos, rituais que poderiam me proteger. Ela me dizia para não perder a fé, para manter a força. Mas a cada passo que eu dava, sentia que a luta estava ficando mais difícil. Juliana estava se tornando mais poderosa. As coisas estavam ficando insuportáveis, meu corpo estava fraco, minha mente desorientada. Eu estava à beira de perder tudo. Eu cheguei a ter alucinações. Vi a Juliana no espelho, vi seu rosto refletido nas águas, vi sua sombra atrás de mim. Sentia o seu toque gelado em minhas costas, em meu pescoço. O medo me paralisava, a dúvida me consumia. Mas a pombagira continuava a me avisar. Ela dizia que Juliana estava tentando me possuir, que a minha alma estava em risco, que eu precisava lutar, não só pela minha vida, mas pela minha sanidade. E por algum motivo, eu comecei a acreditar nela. Eu sabia que se não lutasse, tudo estaria perdido. A luta foi exaustiva. Eu estava quase sem forças, mas com a ajuda da Lara e com as instruções da pombagira, finalmente consegui enfrentar a Juliana. Fomos até o local onde o feitiço estava ancorado, um lugar sombrio e macabro, com uma energia pesada. A cada passo que dava, a escuridão parecia me consumir mais, mas eu sabia que tinha que continuar. E com toda a minha força, com a ajuda da pombagira e da Lara, conseguimos quebrar o feitiço. Foi um processo doloroso, mas a sensação de ver aquela presença maligna se afastando foi algo indescritível. Depois disso, aos poucos, as coisas começaram a voltar ao normal. O cansaço, as dores de cabeça, a angústia desapareceram. A relação com o Gabriel se recompôs, apesar das marcas deixadas pela experiência. A Juliana, de alguma forma, desapareceu de nossas vidas. Não sei o que aconteceu com ela, mas nunca mais ouvimos falar. Não sei se ela foi punida de alguma forma ou se apenas desapareceu, mas de algum jeito ela nunca mais apareceu. Ainda tenho pesadelos, sim. De vez em quando a presença da pombagira retorna, mas de maneira mais tranquila, quase como se estivesse cuidando de mim de longe. Às vezes, sinto medo. O que vivi foi algo que mudou minha vida para sempre. Me fez acreditar em coisas que antes eu achava que não passavam de superstições. E mais do que isso, me mostrou a importância da força interior, da fé e da amizade verdadeira. Lara foi minha salvadora. E a pombagira, minha protetora. Eu sobrevivi, e isso é o que importa. A experiência me ensinou a valorizar cada momento e a entender que há muito mais entre o céu e a terra do que podemos compreender.